Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, sexta-feira da oitava da Páscoa, e meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. Estamos na oitava da Páscoa e no Santo Evangelho de hoje continuamos a refletir sobre as aparições de Jesus ressuscitado. Notamos com isso que, apesar da lentidão dos discípulos em crer que Jesus ressuscitou, ele não cessa de promover condições para que os discípulos tomem consciência de que, de fato, nem a morte foi capaz de interromper o plano de amor perfeito de Deus por nós. No texto de hoje, Jesus aparece à beira do mar de Tiberíades. Os discípulos foram pescar, mas não haviam apanhado nada naquela noite. De fato, a nossa missão sem Jesus é vã e se torna cansativa, ao ponto de a fadiga nos levar a pensar em desistir. Nós não pregamos a nós mesmos, e sim Jesus Cristo ressuscitado. No capítulo 4, versículo 19 do Evangelho segundo São Mateus, Jesus vai dizer aos discípulos: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Sem Jesus, o nosso discipulado é infrutífero. Jesus é quem dá as coordenadas da nossa missão. Eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Mas quando Jesus mostra para eles, com exatidão, o lugar onde deveriam lançar as redes, elas ficaram tão cheias que mal conseguiam puxá-las. Se quisermos ter bom êxito na nossa missão, precisamos contar com Jesus, deixar de lado a autossuficiência humana, a soberba. São Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Jesus auxilia, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eles mesmos cansados, mas, em atenção à palavra do Mestre, lançaram a rede, puxaram para a barca, e diante desse milagre não restou outra coisa senão crer que verdadeiramente ele havia ressuscitado.
O mesmo Simão Pedro que sobe na barca e arrasta as redes cheias de peixe para a terra, por sua vez será a cabeça visível da igreja na terra e conduzirá todos os homens que aceitarem Jesus ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.